Então, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, se você gostaria de que uma coisa que eu já abordei nas palestras, nas aulas sobre o livro, sobre o Espírito Santo, sobre sua obra, sobre sua pessoa, tem uma pergunta sobre coisas práticas na igreja, disciplina, pregação, culto. Eu não tenho respostas, mas a Bíblia tem. Então nós vamos recorrer à palavra e nós vamos ver. Sempre tem alguém que gentilmente quebra o gelo. Obrigado, Moisés. Vai lá. Pastor, na verdade não é uma pergunta. Ótimo. Eu gostaria que o senhor falasse em relação à leitura de sermão, que é uma prática na Igreja Reformada, que existem muitas pessoas que vêm aqui e perguntam bastante a respeito disso. A questão da leitura do sermão. Por que a leitura do sermão? Ok. Uma pergunta ótima. Quem é que deve pregar na igreja? Aí inclui isso aí, né? Ok, então, eu não sei se é para ser bem democrático e perguntar quantas pessoas se interessam nessa pergunta. Talvez não, porque se só 2 pessoas levantam a mão, a gente está frito. A gente vai perder a pergunta. Então vamos lá. Obrigado, Moisés, por essa pergunta, porque eu posso falar 1 hora sobre isso, sabe? Deus é um Deus que comunica. Quando nós vemos o primeiro capítulo de Gênesis, que de fato é o lugar para começar com muitas respostas para muitas perguntas, começar no início, no princípio. Nós encontramos Deus, alguém que não conhece nada sobre Deus. Ele pega a revelação de Deus, ele abre a revelação de Deus. E uma das primeiras coisas que ele aprende sobre Deus é verso 3 de Gênesis 1. Disse Deus. É algo impressionante que Deus criou tudo que existe por meio da sua palavra. Nós vamos para João capítulo 1. No princípio era o verbo, que podemos dizer no início era a palavra, né? Deus fala por meio dos profetas, dos patriarcas, e finalmente ele nos falou por meio de... Qual é o texto? Rapaz, muito bom. São feras, né? Muito aspectos teologicamente falando. Então, Deus é um Deus que comunica. Deus fala. Deus quer falar com suas criaturas. Então, quando nós caímos em pecado, nós perdemos aquela graça, aquela bênção graciosa que Deus costumava andar no jardim e conversar com seu filho Adão, sua filha Eva. Nós perdemos esta comunhão, este contato. Nós devemos lembrar disto. Um relacionamento, por exemplo, entre marido e esposa, que não tem comunicação, é um bom relacionamento? Não, é muito ruim. Homem e mulher que moram na mesma casa, mas não se falam, tem alguma coisa terrivelmente errada. Então, quando Deus vem buscar o homem depois da queda, ele vem chamando o homem, chamando ele e querendo falar com ele. Então nós vimos que no início, Deus vem, ele fala diretamente. Ele fala diretamente com Adão, ele fala diretamente com Eva, ele fala diretamente com Caim. Mas na medida que vem crescendo o número de pessoas na Terra, Deus pode falar com todo mundo diretamente. Mas ele começa a usar instrumentos para chegar e falar às pessoas. Ele começa a usar, como Hebreus capítulo 1 diz, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, que eram de uma certa forma profetas, eles receberam revelações de Deus. Pensei sobre Jacó abençoando seus filhos e profetizando sobre eles. E depois, posteriormente, Moisés e posteriormente os profetas. Sempre Deus vinha até seu povo e até este mundo por meio do seu servo escolhido para falar aquilo que ele tinha que falar. Você se lembra no Monte Sinai? Deus veio falar diretamente com seu povo, eles não aguentaram, eles ficaram
aterrorizados e tremendo. Não aguentaram relâmpagos e trovões e o barulho. Deixava não somente as crianças, mas até os adultos apavorados. Por favor, Moisés, você fala com Deus, a gente não aguenta. E você repassa para a gente aquilo que Deus tem a dizer. E Deus, então, de uma forma graciosa, fez isso. Porque nós não aguentamos, como pecadores, ouvir Deus em toda a sua glória falando conosco. Isso nos enche de terror. Então, quando nós chegamos no Senhor Jesus Cristo, em Cristo, Deus se revela. E nós vemos que, quando Jesus fala, por exemplo, em Lucas, capítulo 24, eu acho, falando com os discípulos no caminho de Emaús, ele mostra, verso 27, que Moisés e os profetas e todas as escrituras falam sobre ele. Então, todas as palavras que Deus fala no Antigo Testamento não são palavras quaisquer, mas são palavras que apontam o Redentor, que proclamam a pessoa e a obra de Cristo, que dizem, vocês são pecadores e o pecado existe, o mundo está numa situação terrível, mas vem um Redentor. Tudo no Antigo Testamento, todas as escrituras falam sobre Cristo e apontam para Cristo. Tudo. Não tem nenhuma coisa no Antigo Testamento que Deus diz, esta é curiosidade. Eu acho que eles vão gostar de saber. Com quem Caim casou, por exemplo. Eu vou botar na Bíblia, porque eu sei que meu povo é muito curioso e eu vou botar para satisfazer a curiosidade. Não. Tem na Bíblia isso? Não. Sabe por que não tem? Não tem nada a ver. Tudo que Deus coloca na Bíblia é útil e necessário para apontar o Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus vem, ele é o ápice da comunicação de Deus para o homem. Deus vem até o nosso nível. Isso é condescendência de Deus. Esta palavra existe em português? Condescendência é quando eu vou condescender. Quer dizer que eu estou num nível aqui, mas eu vejo a pessoa com a qual eu quero falar não tem este nível. Então eu não vou falar palavras eruditas e técnicas e especiais que aquela pessoa não entende. Eu vou condescender, eu vou chegar. Quando eu falo, por exemplo, minha filha de 4 anos, e ela perguntar, papai, assim, por que Jesus morreu na cruz? Aí eu não vou dizer, minha filha, é porque a propiciação, por causa das iniquidades e transgressões da raça humana, eu não vou falar palavras, conceitos enormes, e esta menina de 4 anos vai ficar entendendo nada, mas eu vou condescender, eu vou até fisicamente condescender, eu vou descer, eu vou me nivelar com ela, eu vou condescender fisicamente e também eu vou falar palavras apropriadas do nível dela. Deus faz isso conosco. Você tem que ver que, por exemplo, no Novo Testamento, o grego usado é o grego koiné, como eles dizem. É o grego comum daquela época. Não é o grego erudito. Não é o grego clássico. Não é o grego dos poetas. Os escritores do Novo Testamento eram homens simples. E Deus propositadamente usa uma linguagem bem simples, porque Ele quer condescender e falar conosco. Então, Jesus, Ele prepara seus discípulos para fazer o quê? Ele é o ápice da comunicação de Deus, porque Deus agora fala diretamente com os homens, mas Ele fala conosco como um de nós. Então, como pode ter um exemplo maior de condescendência do que isto? É como eu me tornar uma criança de 4 anos para explicar coisas para minha pequena filha, entendeu? É realmente se humilhar, se colocar no nível daquele com o qual você quer comunicar. Deus fez isso conosco.
Ele falou em Cristo, por meio do ensino de Cristo, por meio da pessoa de Cristo, por meio da obra de Cristo. Deus comunica quem Ele é, um Deus gracioso, um Deus de amor, um Deus que salva pecadores. Então, Jesus forma a liderança da igreja neotestamentária. Ele forma como? Ele não forma estes homens para serem grandes executivos, ou grandes CEOs, como se diz em português, grandes líderes de negócio, grandes administradores. Não, ele ensina, ele forma seus discípulos para serem grandes comunicadores. Pessoas capazes de proclamar. E ele faz isso falando, comunicando sempre aos seus discípulos, ensinando e falando. E finalmente, ele dá a esses irmãos, ele dá uma tarefa. Ele não diz, vá para o mundo inteiro fazendo shows de música. Ele não fala, vá para o mundo inteiro fazendo curas. Ele não diz, vá para o mundo inteiro fazendo obras sociais, abrindo cozinhas populares para dar sopa para as pessoas indigentes, pobres. Essas coisas têm seu lugar. Mas ele diz, ide fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. Então ele manda para discipular as nações por meio de batizar e ensinar. Nós vemos isso em Paulo. Vamos para 1 Coríntios. E veja que, verso 17, 1 Coríntios capítulo 1, verso 17, ok, Paulo diz, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Verso 17. Não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Então, ele não está dizendo que Cristo não mandou os discípulos batizar, mas ele está dizendo qual é o propósito primordial do meu ministério. Batismo fica em segundo plano, pregação primeiro. E ele está sendo um bom discípulo de Jesus, quando ele fala isso. Vamos para Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Vocês se lembram o que aconteceu? Jesus cura muitas pessoas em Cafarnaum. Ele cura a sogra de Pedro. Ele faz muitas outras curas. Isso tudo nos primeiros versículos, depois de versículo 21 até 34. Então, foi um dia de sucesso maravilhoso do ministério de Jesus. Multidões, pessoas de todo canto vindo, expulsão de demônios. Aí, verso 35, de Marcos capítulo 1. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Imagine que eles estão um pouco chateados. Porque assim, Jesus aqui num lugar deserto e a plateia esperando lá. Tem mais um dia de show, mais um dia de muito sucesso para o nosso ministério. Todos te buscam, então o que está fazendo aqui onde não tem gente? Temos que atender às expectativas das multidões. Veja a resposta de Jesus. Ele não diz, é verdade, não, temos que realmente ficar com as multidões. Não, Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares. Tinha uma multidão esperando Jesus. Vamos a outros lugares. Imagine um pastor, entre aspas, evangélico, hoje em dia fazendo coisa dessa. Tem uns centenas, tem 1000 pessoas esperando você naquele lugar. Não, então eu vou para outro lugar, então. Lugar mais menor, lugar com menos pessoas. Vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim.
Jesus não veio para realizar milagres, sinais e maravilhas. Ele fez, mas não foi o propósito da sua vinda. Esses milagres e maravilhas e sinais serviam para autenticar a mensagem que ele estava pregando. Então, Paulo está fazendo a mesma coisa. Eu prego. E agradou a Deus, ele diz, usar a loucura da pregação para mostrar seu poder para salvar. É escândalo para judeus, é loucura para gentios. Mas esta loucura de pregação, Deus escolheu para salvar pecadores. Então, Deus usa comunicação para efetuar o maior milagre no mundo, tirar um pecador morto do reino das trevas e transferir para o reino do Filho do seu amor e dar vida eterna. Ele usa pregação, ele usa a palavra, Jesus e este crucificado. Então, pregação é a operação mais importante no mundo. É questão de vida ou morte. Na pregação, o Espírito Santo, por meio daquilo que os homens acham loucura, o Espírito Santo está operando com poder para transformar mortos em vivos. Vamos para a primeira carta de Pedro. Vamos ver primeiro capítulo da primeira carta de Pedro. Presta atenção. Tendo purificado, verso 22, primeira carta de Pedro 1, 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados. Quer dizer, vocês nasceram de novo. Vocês têm uma nova vida, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Pedro está dizendo, vocês eram mortos, vocês nasceram de novo, vocês começaram uma nova vida, porque nascimento é o início de uma nova vida, de uma vida. Então ele está dizendo, vocês foram regenerados, vocês tiveram uma nova vida, como? Por meio da palavra de Deus. É a palavra que o Espírito Santo usa para dar regeneração. Então, nós vemos isso em Romanos, capítulo 1, verso 16, onde Paulo fala sobre o Evangelho da seguinte forma, Romanos 1, 16 e 17, ele diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Ok? Por quê? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ele fala mais claramente sobre isso em Romanos capítulo 10, onde ele diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas ele depois diz, bom, quem pode invocar o nome do Senhor sem ouvir pregação? Veja verso 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem, ou a quem nada ouviram, né? Da parte da qual nada ouviram. A tradução aqui não deixa bem claro, mas o grego deixa a impressão de que como crerão se eles não ouviram a ele. É uma referência a Jesus. Paulo está falando sobre pregação como a própria voz de Cristo. E como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? E veja verso 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, Paulo conhece muito bem, como Pedro, que para pessoas pecadoras e mortas em seus delitos e pecados, conhecer uma vida, é necessário pregação. Então, é uma das coisas mais importantes, de fato, é a coisa mais importante no mundo,
o pecador ouvir a pregação que o Espírito Santo usa para vivificar corações mortos, pecadores mortos. Veja que Deus criou o mundo falando pela palavra do seu poder, ou em outro lugar no Novo Testamento diz por meio de Cristo, que é a palavra, que é o verbo. Tudo foi feito por meio dele, que é o verbo. A criação foi por meio de falar. Deus disse, haja luz, houve luz. A recriação acontece da mesma forma. Jesus fala, Lázaro, sai. Ele não vai e faz como os servos das trevas fazem quando tentam fazer esses milagres deles, né? Mas vamos dizer o seguinte, ele usa a comunicação, ele anuncia a sua vontade e basta Jesus, que é Senhor dos céus e da terra, que é o Criador, porque por meio dele tudo foi criado, basta Jesus dizer, sai da cova. E Lázaro se levanta. É a voz que tem poder para criar a vida e para recriar a vida. E é esta voz que nós ouvimos na pregação. E por isso, o Espírito Santo pode usar esta pregação para dar vida a pecadores mortos. Nós vimos então isso em Romanos capítulo 10 também. Então, Jesus veio para pregar, uma palavra que é usada para vivificar. Os apóstolos foram formados como pregadores, não como animadores de palco, como muitos que se dizem pastores hoje são. Os pastores de hoje, na igreja que se diz evangélica, ou são animadores de palco. Então agora os jovens vão cantar, está dizendo. E agora os velhos, o coral dos velhos. E agora as moças. E agora, imagine Paulo dizendo isso. Paulo diz aos romanos, eu estou ansioso para ir para Roma, para anunciar o evangelho, é poder de Deus para salvar. Eu estou ansioso para ir lá porque eu quero tentar uma nova coreografia que eu estou ensaiando com Pedro e Barnabé. Ele vem para pregar. Então, ele entende como isso é importante e por isso ele repassa para outros esta tarefa de anunciar. Vocês se lembram que ele falou a Timóteo que ele tem que instar, a palavra instar, na pregação e no ensino da palavra. Vamos para 2 Timóteo 2, verso 2. Não, vamos para 4 primeiro. 2 Timóteo 4, verso 1 e 2. Veja aquilo que ele diz. 2 Timóteo 4, 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Por que Paulo diz isso a Timóteo? Porque Paulo entende que a única forma, a única esperança para o pecador sair da morte e das trevas e ou receber a vida no reino da luz é por meio da loucura da pregação, que é poder de salvação de Deus, que é o instrumento que o Espírito Santo usa para dar o dom da fé no coração e para regenerar corações. Então, por isso ele diz a Timóteo, prega. E não somente isto, vai para o capítulo 2 desta mesma carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Veja aqui, verso 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Veja aqui Paulo dizendo à igreja, dizendo ao evangelista Timóteo, monta um seminário. Você tem que pregar, mas não somente pregar, você tem que pegar aquilo que eu repassei para você, a mensagem da vida que você prega, eu quero que você vai transmitir a outros homens. E escolhe bem, Timóteo, porque estes outros homens têm que ter um nível suficiente para também treinar outros ainda. Então, Paulo já está avisando
a segunda geração de pregadores, que é Timóteo, a terceira, as pessoas que Timóteo vai ensinar, e a quarta geração de pregadores, as pessoas que serão ensinadas pelas pessoas treinadas por Timóteo. Então, ele está instruindo a Timóteo sobre a necessidade de formação de pregadores. Isto é a preocupação de Paulo. Ele não se preocupa com dinheiro, com coisas materiais, com ser um executivo da grande denominação apostólica da igreja primitiva, com sede em Jerusalém ou Antioquia, e Paulo lá com a grande escrivania dele de mármore e de pedras preciosas, recebendo todos os dízimos de todas as igrejas. Não tem nada disto. Ele está lá pregando a palavra da vida nas igrejas, nas casas, e instruindo outros homens a fazer a mesma coisa. Ele veio para pregar a palavra da vida. Então, nós vemos que a pregação faz a diferença entre vida e morte. E não vida e morte aqui, temporária, mas vida e morte eternas. O Dr. Manuel é médico, cirurgião. Se um médico cirurgião errar, imagine, por exemplo, que o senhor, o doutor, disse: Kennedy, veja bem, eu estou cansado hoje, eu tenho uma cirurgia bem delicada, mas você faz para mim? Ok, tá, seria muito legal. Eu não sei nada. Mas esse sangue é para sair assim mesmo, tá? Aí eu vou matar a criança. Eu não sei nada disto, nada. A criança, se for sábia, vai correr quando me ver, porque eu não sei nada sobre cirurgia. Nem sei falar os nomes dos membros do corpo em português ainda, quanto menos começar a cortar um corpo humano. Então seria uma falta de responsabilidade terrível entregar uma cirurgia a alguém que é completamente ignorante o que ele está fazendo. Isso não pode, mas vai matar aquele paciente, por mais simples que seja a cirurgia. Um médico, alguém que quer fazer o trabalho de médico e que errar, a pessoa vai morrer. Um engenheiro, para fazer uma ponte, não sei se tem engenheiro aqui, mas se tiver um engenheiro, ele vai construir uma ponte, vai passar centenas e centenas, milhares de carros todo dia. E se ele me chama, Kennedy, você desenha do seu jeito? Tá, ok, tal. Eu desenho, não sei nada sobre... Aí fica tudo bonitinho lá, balançando um pouco, e nós inauguramos, e depois o primeiro carro entra e os outros carros, e de repente está lotado com carro, e de repente desaba. E eu não mato somente uma pessoa, eu mato centenas de pessoas. Um engenheiro que errar no prédio, na ponte que ele construiu, ele pode matar não somente uma pessoa, mas muitas pessoas. Mas isso é a diferença de vida e morte aqui. Quando um pastor errar, ele pode matar não somente uma pessoa, mas muitas pessoas. E matar não somente para esta vida, mas matar eternamente. Um pregador que não sabe o que está fazendo pode enganar ou guiar as pessoas que estão ouvindo a ele na ignorância até o inferno, a morte eterna, a morte que não tem fim. Então, nós nunca iríamos imaginar entregar uma cirurgia a alguém que não sabe nada. Nós nunca iríamos imaginar entregar a construção de uma ponte ou um prédio a um engenheiro, a alguém que não é engenheiro, que não tem capacidade, que não estudou e se preparou para isso, que não tem conhecimento da causa. E também, Deus não entrega o ofício de proclamar a palavra da vida a qualquer pessoa. Ele não faz. Na carta aos Hebreus, eu não me lembro mais da referência, mas vocês podem ler em casa e vocês vão encontrar algum lugar nesses 3 capítulos.
Na carta aos Hebreus, diz em algum lugar que o sumo sacerdote não toma esta honra para si mesmo, mas ele espera ser chamado para o seu ofício. E ele continua, Jesus, da mesma forma, não tomou para si esta honra de ser sumo sacerdote. Tá vendo? Eu tenho dicionários ambulantes, eu tenho concordâncias ambulantes aqui. Eu tenho muita ajuda. Obrigado. Veja aqui. Falando sobre o sumo sacerdócio, sacerdócio. Ok. E diz o seguinte, 5:4 de Hebreus. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Arão não se acordou um dia dizendo, sabe alguma coisa? Seria muito legal ser sumo sacerdote. Eu vou lá pegar óleo e derramar até a gola da sua veste e pronto, agora estou pronto. Eu vou ser sumo sacerdote. Não, ele esperou, ele foi chamado por Deus, foi ungido por Deus. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Como em outro lugar também disse, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus passou 30 anos, mais ou menos, na face desta terra, se acordando, tomando seu café de manhã simples, como um homem humilde, família humilde, casa humilde, tomou seu café de manhã, foi trabalhar com suas mãos, como carpinteiro, com seu pai. Coisa que muitos de nós achamos abaixo do nosso nível. Porque, especialmente no Brasil, por causa do erro católico romano sobre o conceito de trabalho, nós achamos que trabalho manual é vergonhoso. E nos achamos melhores que o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, o Deus verdadeiro, que criou o trabalho como uma coisa boa antes da queda. Já no jardim, na perfeição, o homem tinha que trabalhar. E não é consequência do pecado, como muitos católicos romanos e muitos que se dizem evangélicos pensam. Eles têm o conceito que no paraíso Adão estava lá na rede entre dois coqueiros e Eva colocando uvas na boca. Eles acham isso. Deus diz, fiquem no jardim para guardar e cultivar. Quer dizer, pegar pá e cavar coisas. Cuidar das árvores. Buscar frutos. Cavar para aquelas coisas, ouro e prata e pedras preciosas que Deus tinha colocado. Ele tinha que trabalhar. Trabalho é glorioso. Deus fez o homem para trabalhar. E não somente trabalhar, sim, tal, gravata, tal. Então faça isso, faça aquilo. Não, trabalhar mesmo, com suas mãos, não é vergonha. É uma coisa gloriosa. Nosso Senhor, por 30 anos, chegou na hora, quando seu pai saía, o Senhor Jesus não ficava fazendo nada e de repente quando o patrão voltava, ele de repente estava trabalhando. Jesus trabalhou fielmente, com alegria, porque tudo que ele fazia com suas mãos, ele fazia para o seu grande patrão, seu Pai celestial. Ele esperou, e esperou, e esperou. Aquele que é Deus esperou o seu chamado para o ofício. Isso é diferente, né? Hoje, alguém está andando no ônibus e ele ouve alguém pregando e eu vou para aquela igreja evangélica. À noite ele entra na igreja, fica emocionado com a música do coral e levanta a mão, aceita Jesus. Nem sabe quem é Jesus, nem sabe que ele é pecador, nem sabe nada sobre o pecado, sobre a queda, sobre a criação, mas ele aceita Jesus. O outro dia está pregando. Eu estou exagerando um pouco, mas você sabe como é. Jesus esperou 30 anos. Se alguém tivesse direito para falar, para se auto-chamar para ser pregador, era Jesus. Tudo que Jesus fala é a palavra de Deus. Jesus é Deus. Quando ele falava qualquer coisa, Deus estava falando. Mas ele esperou. Seu batismo no Jordão. Naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele já tinha o Espírito Santo.
Ele é Deus, o Espírito Santo habita nele. Não pode tirar o Espírito do Filho e do Pai. São um Deus. Mas o Espírito desce sobre ele em termos do seu ofício. Ele é ordenado, isso é a ordenação de Jesus no seu batismo. E aí ele começa com seu ministério. E daquele momento em diante ele começa a fazer o quê? A pregar. Jesus esperou a sua ordenação para pregar. Com 12 anos, no templo, ele perguntava aos doutores e conversava com os doutores. Se ele fosse, como muitos que se dizem evangélicos hoje em dia, Jesus com 12 anos estava em pé, em cima de uma cadeira, pregando aqueles doutores. Não é verdade? Como nós vemos esse absurdo, às vezes, nas supostas igrejas de hoje, onde tem uma criança de 8 anos, até meninas, às vezes, pregando suas experiências como se fossem pregadores. Jesus não fez isso. Estava lá, debaixo da lei, humilde, debaixo do ensino dos seus pais, obediente aos seus pais. Esperou o seu chamado para o ofício e então ele pregou. Moisés fez a pergunta e até desapareceu, mas eu vou continuar respondendo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. 2 Coríntios 5, 18. Veja como Paulo fala sobre ele e os demais apóstolos aqui. 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nos deu. Está falando em termos da sua, ele ser apóstolo, isso é o contexto. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou, nós apóstolos, a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Me diga, o que é um embaixador? O Brasil tem 190 milhões de brasileiros. Qualquer brasileiro pode ir até a Casa Branca, bater na porta e dizer, Bush, em nome da República Federativa do Brasil, eu declaro tal coisa. Você tem direito de fazer isso? Você pode dizer, eu sou um embaixador. Eu acho que eu vou representar o Brasil na reunião dos chefes do Estado lá nas Nações Unidas. Eu vou me levantar e dizer, eu sou Rosenberg do Brasil, então eu quero falar em nome do Brasil. Segurança, tire esse homem daqui. Quem é ele? Eu sou Kennedy. Eu vou para o Palácio do Planalto, como se chama? Aí eu digo, Lula, em nome da Austrália, tal coisa. Lula vai olhar para mim. Segurança, tire esse homem aqui. Quem é ele? Ele não é o embaixador da Austrália. Ele é um louco por aí. Não se auto-escolhe embaixadores. Embaixadores são escolhidos pelo rei, pelo presidente, pelo chefe do Estado. E por causa de serem embaixadores, quando eles falam, o chefe do Estado está falando. Quando eles falam no seu ofício. Quando o embaixador está fazendo churrasco com Bush naquele Camp David, o rancho do Bush aí, eles estão fazendo um churrasco e o Bush diz, embaixador do Brasil, o que você acha disto ou daquilo? Aí ele vai falar como uma pessoa, não? Eu gosto muito disto ou daquilo, eu acho aquilo. Ele vai conversar. Mas quando ele vem no seu ofício de embaixador para falar em nome do Brasil, aí as suas opiniões desaparecem. Ele fala, e quando ele fala, Lula está falando, e quando ele fala, a nação brasileira está falando. Paulo diz, nós apóstolos somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Paulo está dizendo, quando um pregador devidamente ordenado, chamado, ordenado, ungido pelo Espírito Santo, fala, Deus fala. Está aqui. Deus
exorta por nosso intermédio. Quando um pregador devidamente chamado, ordenado e ungido prega, estamos ouvindo a voz do bom pastor, aquela voz que as ovelhas vão reconhecer e vão seguir. Por isso, verdadeiros pregadores não vão dizer: eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos meus, coisas que eu achei interessantes sobre esse texto. Um verdadeiro pregador não pode dizer: não, estava pensando que eu gostaria de compartilharmos um pouco sobre os pensamentos neste texto e algumas coisas. Não, ele vai dizer: assim diz o Senhor. E como o embaixador do Brasil tem que ter certeza daquilo que ele está dizendo na Casa Branca, ele tem que saber com certeza que aquilo que ele está comunicando é de fato a palavra que Lula quer que seja dada. Também um pregador tem que saber de fato e com certeza aquilo que sai da sua boca seja a palavra de Deus e não imaginação sua. A Bíblia nos mostra no Novo Testamento a formação de um corpo docente para a igreja, que são os apóstolos, os evangelistas e depois os pastores e mestres. Homens que recebem o dever e o ofício de anunciar com autoridade. Eles têm o dever de proclamar a palavra da vida. No seu ofício, como embaixadores, como arautos. Porque também Paulo fala no termo de arauto. Tem vários verbos no Novo Testamento. Por exemplo, vocês que gostam muito de ler grego, escondidamente à noite, quando ninguém está vendo, você fica lendo em grego. A palavra em grego é kerusen, que é proclamar com autoridade, como arauto. E, da mesma forma, o arauto antigamente, quando não tinha rádio, não tinha assim muitos meios de comunicação, né? Internet e televisão. O arauto chegava na cidade e tocava, pelo menos na Inglaterra, não sei como ficava no Império aqui no Brasil e depois na República, mas assim, nos países de origem inglesa, eles tocavam um sino, gritavam: hear ye, ouvem, ouvem, assim diz o rei. Então eles proclamavam aquilo, o edito que o rei falava. Então eles falavam com autoridade. Estes homens não eram quaisquer homens. Não era assim que o padeiro da cidade de repente pensava: rapaz, sabe alguma coisa? Eu acho que esta cidade precisa de um puxão de orelha. Então eu vou me levantar e vou dizer: ouvem, assim diz o rei, vocês têm que se comportar melhor e pagar seus impostos e tal, e comprar mais pão e não sei o quê. Assim, ele não tem direito a fazer isto. Só o arauto, chamado, escolhido, tem o direito, não é verdade? Por isso Paulo enfatiza, ele usa linguagem que nos lembra do Antigo Testamento. Ele diz: eu fui escolhido desde o ventre. Eu fui separado para este. Ele entende que ele nasceu para este fim de ser um pregador. Mesmo se ele for chamado mais tarde na sua vida, ele entende que Deus estava preparando ele toda a sua vida. E ele tem um chamado de Deus. Ele muitas vezes diz: Paulo, chamado para ser apóstolo. Não é verdade? Ele entende que ele tem um chamado, ele foi escolhido, ele tem um ofício. Hoje em dia, o conceito de ofício não é conhecido na igreja moderna. Na igreja contemporânea, ofício, nós entendemos a palavra cargo, não é? Tem o cargo de porteiro, cargo do diácono, que é um porteiro, um superporteiro, não é? Aí tem vários cargos, né? Como na igreja católica romana medieval. Leia as Institutas e veja quando Calvino trata de todos os cargos inventados na igreja romana medieval. Veja a igreja contemporânea e nós vemos as mesmas coisas acontecendo. Multiplicidade, uma multiplicação de cargos. Ofício é quase desconhecido. E ofício de pregador é completamente desconhecido.
Quando uma mulher se levanta e diz coisa para a sua amiga, se tiver qualquer coisa de Jesus, ou de Bíblia, ou de Deus, naquela linha que ela fala, naquela sentença que ela afirma, então ela diz, eu estou pregando. Se qualquer pessoa fala qualquer coisa que tem a ver com a Bíblia, ele diz, não, eu estou pregando o Evangelho. A Bíblia não conhece isso, não. Se nós vamos para 1 Coríntios 12, 13 e 14, nós vemos que o Espírito Santo concede dons diferentes à igreja. O corpo inteiro não tem o mesmo dom. Então, para usar mais ou menos a ilustração de Paulo, o corpo de Cristo, ele fala até seria uma coisa nojenta, uma coisa horrível, se todo o corpo fizesse a mesma coisa. Imagine, ele diz, se todo o corpo fosse, por exemplo, o óleo, né? Então, onde ficaria, se todo fosse ouvido, onde o olfato, né? Se todo o corpo fosse óleo, onde estaria o ouvido? Imagine, você encontra um homem na rua, assim, rodando para seu lugar de trabalho, porque ele é um óleo grande, com um chapéu lá em cima. Aí, este óleo está indo para trabalho. Ele pode fazer o quê? Talvez vigia, né? Mas assim, sendo vigia, quando vem o ladrão, ele nem pode falar, ele nem pode ligar para a polícia, não pode fazer, né? Porque só olhar. Bom, da mesma forma, a igreja, Paulo não usa isso, mas assim, o corpo de Cristo não é uma boca, né? Alguns no corpo de Cristo têm o dom de falar, de proclamar, de ofício de proclamar, de ensinar. Outros têm outros dons e outro ofício. E nós temos que lembrar isso. Hoje em dia, a palavra pregar é barateada. É uma palavra que não tem muito valor. Todo mundo prega. Então eu estava pregando a palavra para meu vizinho. Não, você não estava pregando a palavra. Da mesma forma que você fala com um americano sobre seus pensamentos sobre a situação política entre Brasil e América e os Estados Unidos, você também não está sendo embaixador. Entendeu? Você deve, de fato, dar razão pela esperança que você tem em você. Você deve testemunhar sobre Cristo por sua vida e também por seu falar. Mas você não pode pregar, porque pregar pertence ao ofício de pregador. E veja, mais uma vez, Romanos capítulo 10. Como podem pregar se eles não forem enviados? Nós estamos tão longe do conceito bíblico sobre pregação, que nós não entendemos nem o que é ofício, também não entendemos o que é ser enviado ou consagrado. Paulo, por exemplo, me diga, Paulo se acordou um dia dizendo, sabe alguma coisa, eu sou pregador, já fui ordenado pregador, então eu acho que eu vou fazer algumas viagens missionárias. Eu mesmo vou decidir qual será meu campo de trabalho e aonde eu vou pregar. Foi assim, né? Foi assim mesmo? O que aconteceu? Qual é a referência? Havia na igreja de Antioquia, Atos 13, profetas e mestres Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colação de Herodes e o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Paulo, grande pregador, grande apóstolo, foi chamado pelo Espírito Santo por meio da igreja. Por meio da igreja, a igreja, os presbíteros da igreja, impuseram as mãos e consagraram este homem para o trabalho missionário. E hoje, qualquer pessoa se levanta e diz, eu vou ser missionário na África. Ide, tenho que ir. Aí eu vou para a África, faz as malas, vai lá. Sabe alguma coisa? A Bíblia não conhece isso, não. A Bíblia conhece pregadores escolhidos por Deus, consagrados por Deus por meio da igreja, ordenados por Deus por meio da igreja, ungidos por Deus pelo Espírito Santo, enviados por Deus
por meio da igreja. Isto é o padrão bíblico. E com estas coisas, aquele que vai tem certeza de que ele vai com autoridade de próprio Deus, e ele tem certeza de que quando ele faz seu trabalho fielmente, conforme esta palavra aqui, ele está falando a própria palavra de Deus. Deus está falando por meio dele. É isso que Paulo diz. Ele tem certeza de que quando ele prega a palavra fielmente, conforme seu ofício, sua unção e sua ordenação, ele tem certeza de que o Espírito Santo está atuando e operando com poder por meio desta pregação, endurecendo corações, que a palavra é aroma de Cristo para a morte para os incrédulos. A palavra corta para a vida, mas também corta para a morte. Então ele tem certeza de que quando ele está pregando fielmente no seu ofício, o Espírito Santo está endurecendo corações incrédulos e graciosamente também concedendo vida e transformando, conforme sua soberana vontade, outros corações. Ele tem plena segurança de que Deus está à obra. Minhas ovelhas ouvem minha voz, me seguem. E quando o pregador oficial prega, ele tem certeza de que o bom pastor está sendo ouvido. Quando nós não respeitamos isto, nós temos muitos problemas. Eu conheci um pastor que trabalha há 20 anos no fundo da selva, lá distante, perto de Colômbia. Ele me contou como iniciou-se a obra missionária naquelas aldeias. Foi nos anos 50, se não me engano, não sei exatamente, anos 50 ou 70, por aí. Muito tempo atrás. Aí uma moça, eu quero ser missionária. Ide! Eu sou missionária agora. Sozinha é uma mulher brava, sabe? Corajosa. Foi para dentro da selva. Lá, você não pode ir mais dentro da selva. Você chega no limite mesmo. Aquela área lá em cima que se chama cabeça do cachorro. Porque parece um cachorro mesmo no mapa. E ela foi naquela aldeia e começou a pregar a Cristo. Sem preparo, sem entendimento, sem conhecimento, sem saber corretamente o que é o Evangelho, sem ser chamado, sem ser preparado, sem ser consagrado, sem ser ordenado, sem ser enviado, ou enviada, porque uma mulher deveria colocar A em todas essas palavras. Ela pregou. Mas a pregação dela é como Kennedy fazendo cirurgia em criança. Não vale nada. Ela sabia, Jesus, não sei o que e tal. O que ela criou lá foi uma outra religião. Ela se agradou quando todo mundo estava chegando num lugar e se sentava e alguém se levantava e falava algumas coisas, de alguns trechos da Bíblia que ela traduziu, e todo mundo cantava algumas coisas, e parecia uma igreja. Então, glória a Deus para esse trabalho. Uns 20 anos depois, chegaram outros missionários, incluindo o nosso amigo pastor Marcelo, que até esteve no simpósio. E ele ficou impressionado. Paz, então, parece que já conhecem o Evangelho. Mas ele ficou conhecendo, todo mundo, não, Jesus, isso, Cristo, aquilo, e Deus, aquilo. Aí um dia ele estava tirando foto de um batismo, ele estava na água, tirando foto. Aí de repente todo mundo gritando, sai. Ele falou, que isso, anaconda, jacaré, tal. Ele saiu às pressas e disse, que foi? Aí eles disseram, veja bem, porque os pecados que estavam sendo lavados poderiam ter grudado em você. Isso foi ensinado. Aí ele percebeu outras coisas. Ela tinha colocado uma lista, por exemplo, ela disse a eles, uma liturgia seria mais ou menos assim, vocês começam com um hino, por exemplo, hino 3, que ela fez uns 5 ou 10 hinos para eles. Aí depois vocês fazem uma leitura daquele trecho aqui, por exemplo, trecho 2, tá, da palavra que eu traduzi. Aí depois vocês fazem uma oração, digamos por mais ou menos 5 minutos, tal, e ele colocou mais ou menos uma liturgia para eles. E deixou e foi embora. E até hoje, uns
40 anos depois, eles seguem à risca esse papel. É sempre hino 3 no início, que diz ali, no papel. É sempre uma oração de 5 minutos, porque diz aí, no papel. Então ela criou uma religião que não entende nada sobre o que significa o batismo, que não entende nada sobre como os pecados são lavados, que não entende nada sobre culto verdadeiro a Deus, em espírito e verdade, que é só seguindo algumas regras e imitando alguns ritos externos, sem entendimento, sem verdadeira conversão. E esse missionário, o pastor Marcelo, tentou mudar as coisas. Ele disse, não, veja bem, a oração pode ser 4 minutos e meio também, por exemplo, assim, pode ser hino 5 também. Ele quase foi morto, porque eles entendiam esse papelzinho como igual às Sagradas Escrituras, ou maior. Aí depois ele começou a ver mais coisas. Quando tinha Santa Ceia, todo mundo se juntava a noite antes e, veja bem, eu pequei, eu roubei um porco do meu vizinho, eu confesso, tá? Eu roubei e tal, eu envenenei meu amigo porque ele me chateou, então eu envenenei ele, talvez e tal, cometi adultério então, com fulano, todo mundo, ele ficou, rapaz, que pessoal tão crente, assim, eles estão confessando seus pecados antes da Santa Ceia e buscando perdão no Senhor Jesus Cristo e ceando tal, não sei o quê. Aí eles falavam isso e tal. Depois da Santa Ceia, voltavam para roubar mais pouco, fazer mais prostituição e adultério, porque, não, vem mais uma ceia, então a gente vai ficar perdoado mais depois, entendeu? Um conceito católico romano do sacramento, entendeu? Você peca à vontade, depois a missa vai apagar tudo e você começa de zero de novo. Então, é isso que acontece quando alguém que não tem entendimento da causa prega o evangelho sem ser consagrado, escolhido, separado, ungido e enviado por Deus por meio da sua igreja. Isso dá em algo que não produz os efeitos devidos. E não estou dizendo que Deus não pode usar até o erro de alguém com mais entendimento, pode até ir para um lugar distante, até pode falar sobre Jesus e até pode conseguir, pela misericórdia de Deus, que algumas pessoas verdadeiramente vão se converter. Da mesma forma que eu, com muita sorte, talvez até conseguiria abrir uma criança e pegar um fio e fechar de novo e a criança talvez não vai morrer, mas o fato que teve isso não significa que foi uma coisa sábia, uma coisa boa, entendeu? Nós não devemos ser levados pelo pragmatismo. O fato é que a Bíblia não conhece outra coisa do que pregação por pessoas chamadas a este ofício. Então, 1 Timóteo 4,14, não te faças negligente, a gente foi para 2 Timóteo, né? Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Os dons foram dados por meio da imposição de mãos, os dons especiais do Espírito naquela época, mas também um dos dons mais maravilhosos que o apóstolo enfatiza é o dom de ensino na igreja. A única razão que Paulo fala tanto sobre o dom de falar em línguas é porque tinha problemas em Corinto. Eles estavam exagerando esse dom, então ele falou muito sobre isso para corrigir o exagero. Mas quando Paulo não está sendo levado a falar sobre dons para tratar um problema, ele gosta de falar sobre dons de ensino. Veja Efésios 4. E este dom que Timóteo recebeu para ensinar, para pregar. Veja Efésios 4, onde fala, verso 7, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. E veja verso 11, e ele mesmo concedeu, veja o mesmo verbo, concedeu esses dons, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. São os ofícios de ensino que são dons do Espírito Santo. Por quê? Porque edifica o corpo de Cristo, une o corpo de Cristo, faz o corpo de Cristo crescer em amor um para com o outro e
todos para com Cristo. Faz o corpo crescer em unidade, um membro com o outro, e todos os membros crescendo em unidade com o cabeça, que é Cristo. Tudo isso acontece por meio do dom da pregação e do ensino. Esses ofícios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, têm a ver com ensino, com pregação. E são dons recebidos do alto. E são concedidos por meio da consagração da igreja. Então, já que a Bíblia vê pregação como algo que é questão de vida ou morte, isso já nos leva a nos perguntar por que tantas supostas igrejas hoje colocam pregação de lado e enchem o suposto culto com qualquer bobagem. Essas igrejas, entre aspas, estão proclamando, por meio dos seus cultos, nós odiamos pecadores. Vá para um culto onde não tem pregação, onde a pregaçãozinha abria depois de 1 hora ou 1h30 de gritaria e de animação de palco, depois abre um texto e fala algumas coisas, alguns pensamentos particulares e fecha a Bíblia de novo. Onde tem falta de pregação verdadeira, aquela igreja poderia botar uma placa. Igreja que odeia pecadores e gosta de mandar e enviar muitos pecadores para o inferno. Porque esta igreja está retirando do pecador a única chance que este pecador tem para ser salvo. Para ser salvo, este pecador não precisa ver coreografia. Porque o budista, o espírita, a pessoa que crê em Confúcio, confucionista, ele pode ir para o teatro e participar e ver um teatro, uma coreografia, um concerto de música. Assim, o que esse pecador precisa para viver é ouvir a voz de Deus. Ele precisa ouvir aquela pregação pela qual o Espírito Santo bate no coração de pedra, quebranta o coração de pedra e produz nova vida. E a igreja que retira a pregação do povo odeia pecadores e quer mandar muitos para o inferno. E enquanto estão no caminho, ou em caminho para o inferno, a igreja falsa ou infiel está divertindo o pecador, amando o pecador até o inferno, com um amor fingido, né? Um amor que diverte, mas não um amor que transforma. Então, a primeira coisa que nós vemos que pregação é coisa de vida ou morte, por isso a Bíblia não entrega este ofício a qualquer pessoa, ou esta atribuição a qualquer pessoa, mas Deus chama homens, e Deus consagra homens, Deus capacita homens, Deus unge homens, e quando estes embaixadores estão falando, Deus está falando. Então, Moisés, por isto, as igrejas reformadas não permitem a qualquer pessoa pregar a palavra no culto. Porque é questão de vida ou morte. Nós temos a prática que os pastores têm que estudar a língua hebraica, a língua grega, têm que passar muitos anos se preparando para ter condições de cavar nas minas da palavra de Deus para tirar tesouros e alimentar a congregação com coisas novas e coisas conhecidas. Né? Isso que o bom dispenseiro faz, diz a Bíblia. Sendo coisas novas e coisas já velhas ou conhecidas. Né? Então, sempre construindo em cima do conhecimento que a igreja tem. Este homem que prepara a pregação que a igreja vai ouvir tem que ser um homem que foi chamado para este ofício, que foi capacitado, preparado, consagrado, ungido, ordenado e enviado para isto. E, portanto, quando não tem um homem disponível para estar presencialmente no culto, a prática das igrejas reformadas é que alguém idôneo, quer dizer, um homem que os presbíteros acharam um homem fiel, temente a Deus, com capacidade de ler de uma forma viva,
vai ler esta mensagem preparada por este homem que tem ofício para pregar. Porque é o conteúdo do Evangelho que transforma mentes e corações e vidas. Não é o show, é aquilo que é dito. E aquilo que é dito é preparado pelo homem que tem ofício para preparar a pregação da palavra de Deus. Não é o show. Contudo, pense em Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi usado por Deus no século XVIII para iniciar um grande avivamento, enorme. Centenas e milhares de pessoas convertidas na sua cidade, centenas de igrejas novas instituídas. Sabe como este homem pregava? De uma forma monótona, sem mexer. Ele não variava o tom, ele não mexia, ele falava: vocês são pecadores que estão sendo pendurados em cima da boca do inferno, e Deus vai lançar você no inferno se você não se arrepender. Ele pregava assim, usando uma lanterna para ver o manuscrito dele e lendo. Então, mas Deus usou o poder das palavras. Esse homem que não mexia, esse homem que não variava o tom, que quebrava todas as regras de homilética, de oratório. E Deus usou ele de tal forma, essas palavras, para convencer corações de tal forma, que quando ele falava que você está deslizando para o inferno, os homens pegavam no banco da igreja e pensavam que eles estavam naquele momento, deslizando para dentro do inferno. Eles seguravam e choraram e gritaram: socorro! Assim. Então, por causa do conteúdo da mensagem que o Espírito Santo usa para convencer o pecador do seu pecado. Então, isso explica, eu espero, a prática das igrejas reformadas em só usar pregações feitas por homens que têm o ofício de verdadeiramente pregar a palavra de Deus. Moisés, muito obrigado, porque eu não tinha estudo e você me deu um estudo agora. 5 minutos de réplica. Pronto. Bom, então, aproveitando o que o pastor falou, eu queria só que o pastor comentasse a respeito da prática de alguns seminaristas, né, ainda não ordenados, terem a oportunidade em algumas igrejas de pregarem. O seminarista que recebe em muitas igrejas tem esta prática, que durante o seu preparo, o seminarista recebe, num certo momento, o direito de falar uma palavra de exortação ou encorajamento na igreja, uma pregação. Isto não é algo que foge desses princípios que eu passei uma hora falando. Porque este homem está sendo preparado para o ofício. E ele recebe da igreja, dos presbíteros, porque quem supervisiona o ensino da igreja não é o pastor. São os presbíteros, junto com o pastor, que tem que prestar contas a Deus. Se os presbíteros querem abrir mão e deixar o pastor falar qualquer coisa, convidar qualquer pessoa para o púlpito, eles podem fazer, mas eles vão responder a Deus um dia. Porque os líderes, diz Hebreus, vão ter que prestar contas a Deus pelas almas que ele entregou debaixo do cuidado deles. Então, se eles permitem um pastor convidar qualquer pessoa para falar qualquer bobagem do púlpito, no grande dia de juízo, Deus vai chamar os presbíteros e dizer: por que você deixou este homem no púlpito desviar o meu povo, desviar minhas ovelhas? Não, mas foi o pastor que tinha o direito. Não, vocês são líderes da minha igreja e vocês vão agora prestar contas pelas almas que eu coloquei debaixo dos seus cuidados. Então, com esta autoridade que eles têm, e vendo este homem que, dentro de um processo da igreja, é separado para caminhar para o ofício, eles abrem uma exceção para ele, de uma certa forma, falar a palavra de Deus. Ele faz isso normalmente numa igreja firme e séria. Ele faz isso não despreparado, mas já com um certo nível de preparação. Ele faz isso supervisionado,
ele é avaliado. Então, ele, pelo menos em muitas igrejas que eu conheço, ele tem que fazer isso somente depois de uma avaliação e de passar por várias etapas. Da mesma forma que alguém que está estudando medicina, ele faz sua residência, eu não sei como se chama em português. E fazendo sua residência, ele não chegou, eu não conheço todos os termos, mas ele não chegou totalmente a ser um médico assim, plenamente, mas ele é residente, não é? Mas ele já tem o direito de fazer muitas coisas que pertencem ao trabalho do médico, não é verdade, doutor? Por quê? Porque ele não é qualquer pessoa. Isso tem a ver com ele caminhando para esse ofício. E tem alguns ofícios que você precisa de fazer parte dessa preparação, aprender com mão na massa, como se fosse. Você não pode só fazer tudo intelectualmente e academicamente e de repente ser lançado na profissão sem ter experimentado. Okay? Então, isso não é contra, mas se encaixa completamente com esses princípios. Mais uma pergunta? As pessoas, tem muita gente chegando que tem acesso a púlpitos nas igrejas onde congregam e hoje conhecem a fé reformada, hoje participam de um estudo que fala sobre quem deve pregar ou não. Qual seria a atitude dessas pessoas? Continuar usando o púlpito até para tentar pregar a verdade ou só ouvir? Ok, uma boa pergunta. Tem muitas situações diferentes. A resposta a essa pergunta depende muito sobre quem é, como ele está fazendo, que tipo de igreja ou grupo religioso que ele faz parte. Mas a primeira coisa, se nós queremos ser fiéis à palavra de Deus, é reconhecer nosso status perante Deus, perante a igreja. Se eu não tenho ofício, eu devo reconhecer isso. Eu não devo usar a terminologia que é reservado ou reservada para o ofício. Eu devo tomar cuidado com minhas palavras. Eu não dizer, eu vou pregar, eu estava pregando. Não, eu vou abrir a palavra e falar sobre esse texto. Eu acho que humildade e respeito para com o cabeça da igreja exige de nós reconhecimento de quem nós somos, o que nós temos, o que nós não temos. Então, nós devemos reconhecer se nós não temos ofício, e nós não temos ofício. Mas se no grupo religioso ou na igreja que não tem entendimento sobre essas coisas, eles abrem o púlpito para eu ensinar a palavra, e se, às vezes, na terra dos cegos, o homem com um olho é rei, não é? Então, assim, talvez, imagine que eu estou numa igreja que não tem muito conhecimento da palavra, nem os oficiais. A primeira coisa que eu tenho que ter é muita humildade. Deus nos livre de dizer, tá vendo, esses pastores aqui nem sabem nada, porque eu tenho lido Berkhoff, eles nem sabem nada, eu sou muito mais inteligente, muito mais conhecedor da fé. Não, se você fala assim, você não sabe nada da fé verdadeira. Porque uma das coisas sobre a fé verdadeira é que produz o Espírito de Cristo em nós. E um espírito de paciência, de amor, de humildade, de me colocar para baixo e colocar outros para cima. Então, eu não posso... Arrogância, soberba, e pensar que eu sou muito melhor do que outros, não vem de Cristo, não. Não vem do Espírito, não. Vem do inimigo. E vem da nossa vera natureza. Então, nós devemos nos humilhar profundamente, mesmo numa igreja que está com muitas falhas, muitos erros até terríveis. Eu tenho que reconhecer o quinto mandamento. Eu estou nesta igreja como membro, e os pastores e oficiais desta igreja, eu tenho que respeitar e honrar. Agora é difícil. Talvez o pastor nem sabe pregar a palavra, talvez. Em algumas igrejas é assim. Eu estou falando de uma forma bem geral, porque tem milhares de igrejas diferentes. Mas eu estou falando sobre um caso bem sério. Talvez o pastor nem sabe proclamar a palavra. Ele só conta histórias, experiências próprias, não sabe pregar.
Então fique de joelho em oração. Deus me dê humildade para respeitar meu pastor. Porque mesmo com todos os seus erros e todas as suas faltas de capacidade, ele foi colocado por Deus sobre você como autoridade. E se você desprezar a ele, você despreza a Deus. Então, se este homem não tem muita capacidade e chama você, você pode falar, porque ele até gosta quando você, que ele diz, né? Ele diz pregar. Então, tudo bem. Mas faça isso com maior humildade. Não pensando que você é maior. Ore por ele. Para Deus, talvez trocar o coração dele para ele ver mais e mais a grande responsabilidade do ofício dele. E se, naquele ambiente, os oficiais da igreja dão abertura para ensinar, e você, falando com outros irmãos fiéis e sábios na palavra, você pergunta a eles, eles concordam, não, realmente, esta oportunidade para ensinar sobre a graça de Deus, que está sendo permitido pela liderança da igreja, podemos fazer honrando a eles e também tendo esta oportunidade. E, de fato, o ensino que estamos passando é muito mais firme, muito mais proveitoso do que o ensino que normalmente tem. Então, em certos casos, podemos com alegria fazer uso desta oportunidade. Mas sempre lembrando, quando nós falamos, eu estou falando como um irmão em Cristo. E eu estou compartilhando coisas que Jesus, em sua misericórdia, me mostrou e me ensinou. Então, nós devemos tomar muito cuidado de não assumir ou tomar sobre nós um ofício que nós não temos. E dizer, rapaz, o pastor me chamou para pregar. Então, irmãos, eu estou pregando agora, assim diz o Senhor. Não, pare aí. Quem é você? Tem ofício? Não? Então cale-se. Okay? Soberba vem do inimigo. Humildade vem de Cristo. Então, se eu tenho esta oportunidade, eu vou respeitar meu pastor, mesmo se ele está muito errado, eu vou respeitar sua posição, seu ofício. E eu vou dizer, irmãos, pela graça de Deus, eu tenho algumas coisas a compartilhar. Aquele que não tem ofício pode e deve usar essa palavra. Eu tenho algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que Deus, em sua misericórdia, tem me mostrado e me ensinado. Eu vejo aqui, e vejo aqui, e vejo aqui. Está vendo a diferença? Responde a pergunta? Ok. Não, eu estou querendo ler aqui o que esse catecismo maior fala sobre essa questão que nós estamos abordando. É a pergunta 158 do catecismo maior de Westminster, né? Todo mundo conhece os padrões de Westminster que foram escritos, porque somos de várias igrejas aqui, eu acredito. E os padrões de Westminster foram escritos no século XVII, lá na Inglaterra, por uma assembleia que se chama a Assembleia de Westminster, que foi vários pastores e presbíteros que se reuniram para tentar reformar a igreja inglesa, que a igreja inglesa estava muito ligada aos erros do catolicismo romano. Então eles desenvolveram uma confissão e alguns catecismos, que talvez algumas pessoas aqui que não conhecem esta palavra, não era para lutar contra o catolicismo romano, então por que produzir catecismo? Não é coisa católica? Não é. Catecismo é simplesmente um tipo de documento que usa a memorização, resposta e pergunta para ensinar verdade. A palavra catecismo não é coisa católica romana. É simplesmente um documento onde o professor fala e os alunos ecoam. Né? Vem de uma palavra em grego que significa ecoar. Então, o professor fala, os alunos ecoam aquilo que ele fala. É um jeito de ensinar verdades. Na Igreja Católica Romana, eles usam o catecismo para ensinar erros. Nas igrejas fiéis, usam catecismo para ensinar a palavra. Okay? Por favor, não pense quando você ouve esta palavra que só os católicos romanos podem usar uma tal coisa.